Pergunta polêmica, hein? Deus sancionou a escravidão no passado? Por que a mensagem do primeiro anjo é incompatível com a escravidão moderna? E para quais minorias falta um acesso igualitário ao evangelho? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Esse é o seu Código Aberto e você já viu que o tema de hoje está especial. Vem comigo! Olha só, assim como muitos cristãos antigos que seguiam leis do governo, desde que não fossem contra os princípios de Deus, os primeiros adventistas também estavam na mesma. Mas teve uma exceção gigante: a escravidão. Eles eram firmes no abolicionismo, e isso não era pouca coisa, viu gente? Lá em 1862, Tiago White soltou aquela declaração: com exceção daqueles decretos pressionados sobre ele, ou seja, o governo dos Estados Unidos, pelo poder escravagista, suas leis são boas. Ou seja, eles eram contra a escravidão de forma explícita, mesmo quando quase todo mundo via isso como radical demais. As publicações adventistas eram tão contundentes contra a escravidão que eram banidas dos estados do sul, que eram escravagistas. O assunto era tão sério que se você defende a escravidão na igreja, lá naquela época, você estava fora da igreja. E Ellen White até mandou uma mensagem, ela disse assim: será dever do povo de Deus retirar publicamente sua simpatia e companheirismo do irmão que defendia a escravatura. Ponto final. A situação era tão séria que até a revista oficial da igreja, a Review and Herald, lançou a afirmação em 1854, desafiando a nação a abolir a escravidão e mudar sua declaração de independência. Dizia assim: se esta nação não fosse a nação mais hipócrita da face da terra, a declaração de independência deveria dizer: todos os homens brancos são criados iguais. Sabe, pessoal, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14 sempre foram significativas para os adventistas do sétimo dia. E olha, carregavam forte posição contra a escravidão. A primeira mensagem começava com uma exortação de temer a Deus, pois quem teme a Deus não oprime ninguém, gente. A Bíblia é clara: aqueles que temem a Deus tratam os outros com gentileza, auxiliam os mais velhos, respeitam todos, porque não há opressão onde há o temor de Deus. O ano do jubileu, descrito lá em Levítico, ocorrendo a cada 50 anos, era uma proclamação de liberdade para todos. E a gente não pode falar de juízo sem abordar a libertação. O chamado final para a primeira mensagem era adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Para muitos escravizados, isso era um desafio, já que precisavam de liberdade até mesmo para adorar no dia do Senhor. A oposição à escravidão era fundamental para os primeiros adventistas, que levavam essas mensagens bem a sério, gente. A missão dos três anjos só é completa quando alcança todo mundo, cada nação, tribo, língua e povo. Esse é um mandamento divino que contrapõe a qualquer lei humana que impeça minorias de ouvir a mensagem. Hoje precisamos buscar recursos de estudo da Bíblia para aqueles sem acesso e auxiliar essas comunidades a conquistar a autonomia da mesma forma que os primeiros adventistas faziam. Chegou a hora de você comentar em o que significa temer a Deus para você. E quem são as minorias hoje que precisam ser ajudadas para alcançar essa autonomia? Como é que a gente pode contribuir? Coloca aqui que eu quero ler o seu comentário. Agora um assunto polêmico: e sobre escravidão no Antigo Testamento? Sabemos que esse é um tema delicado, mas vale a pena a gente entender como as leis daquela época eram bem diferentes do que a gente vê na história mais recente. Primeiramente, é necessário deixar claro que naquela época a escravidão se assemelhava mais a uma servidão contratada. Era como uma rede de segurança para quem enfrentava dificuldades financeiras. E as leis eram rigorosas para proteger a dignidade e a segurança dos escravos. Se um dono abusasse, por exemplo, quebrasse um dente ou danificasse o olho de um escravo, o escravo deveria ser libertado imediatamente. Se o dono matasse um escravo, receberia pena de morte. A comunidade inteira era ordenada a proteger os escravos que fugissem, sem tolerar qualquer tipo de maus tratos a eles. E tem mais, tá, gente? Não era permitida escravidão vitalícia. Todos deveriam ser liberados a cada 7 anos ou no ano jubileu. E se essa libertação não ocorresse, a aliança divina trazia maldições graves. Alguns optavam por continuar como escravos, é verdade, mas era uma decisão voluntária, com um juiz certificando que eles não estavam sendo forçados para isso. O dono marcava isso publicamente, furando a orelha do escravo com uma sovela. Pode parecer um tanto estranho para nós hoje, mas essa era uma garantia para a comunidade de que aquela era uma decisão consciente e justa. E a pergunta que permanece é: por que alguém ia escolher ser escravo de outra pessoa, gente? Bom, simplificando, muitos tinham vínculos estreitos com as famílias que eles serviam. Os escravos eram tratados de maneira mais próxima e participavam de refeições importantes. Eles optavam por ficar quando sentiam que eram amados,
quando sentiam que era alguém da família e percebiam que essa era a melhor forma de ter as suas necessidades atendidas. Agora imagine se os Estados Unidos tivessem seguido essas antigas leis de escravidão. Teriam eliminado esse sistema cruel e destruído partes da economia que dependiam da opressão. Qualquer tentativa, gente, de usar as leis do Antigo Testamento para justificar a escravidão brutal que ocorreu nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo é totalmente desonesta. O que você acha dessas leis antigas sobre a escravidão, hein? Você conhecia elas? Como elas mostram o incrível amor de Deus, considerando que o povo que veio do Egito só tinha a escravidão como modelo? Me conta aí que eu quero saber a sua opinião. Dito isso, nós chegamos no segundo anjo de Apocalipse. Jesus enviou esse anjo para dar um alerta sério. Babilônia caiu e o mundo todo ficou embriagado com o vinho dela. Gente, isso aqui é fantástico. O que isso significa? Apocalipse 17 e 18 aprofundam a explicação, revelando que Babilônia é uma prostituta com filhas prostitutas, que representa uma igreja infiel. A sacada é que Babilônia profética, que é a cidade de Babilônia do Antigo Testamento, tem características incomuns. A melhor forma de entender a Babilônia profética é dar uma olhada nas características da cidade do passado. O livro de Daniel, gente, conta como o próprio Daniel uma vez aconselhou Nabucodonosor sobre a depravação espiritual da cidade de Babilônia. Na época ele disse assim: abandone os seus pecados praticando a justiça e acabe com suas iniquidades, usando misericórdia para com os pobres. Gente, o trato com os pobres é crucial aqui. A escravidão entra na história como uma forma clara e cruel de manter as pessoas permanentemente na pobreza. A solução para a corrupção de Babilônia, tanto antiga quanto profética, envolve mostrar misericórdia a todos, inclusive para os escravos. Os pioneiros adventistas já entendiam isso e, citando Apocalipse 18, de 11 a 13, eles ensinavam que comercializar corpos e almas de homens era um dos piores pecados de Babilônia. O pessoal mandava ver, né? O chamado para sair de Babilônia em Apocalipse 18 pedia uma separação total e uma oposição forte à escravidão. Várias publicações adventistas de 1850 em diante até destacavam a preocupação não só com o governo, mas também com as igrejas norte-americanas. Eles criticavam o apoio cristão à escravidão, chamando a atenção para líderes teológicos que defendiam a sua prática usando a Bíblia como argumento. Onde já se viu, né, gente? Diziam que a igreja era basicamente braço direito do poder escravagista e a nação estava embriagada com o vinho de Babilônia. Se as igrejas cristãs não tivessem defendido a escravidão, a abolição nos Estados Unidos poderia ter acontecido, muito antes. E os primeiros adventistas viam na profecia de Daniel e Apocalipse não apenas uma questão doutrinária, mas também uma chamada prática para defender dignidade e liberdade humana. Muito legal, né, gente? Dá um orgulho saber que a igreja se manteve firme em prol da liberdade de todos. E você, também concorda com essa posição da igreja? Escreve aí então, liberdade para todos. Aqui mesmo nos comentários, coloca aí, liberdade para todos, que eu quero ver. E espalha pra galera esse tema, porque tem muita gente que precisa saber disso. Posso contar com você? Então, combinado. E a gente vê semana que vem. Que Deus te abençoe.